Boa noite a todos e a todas. Vamos então retomar os trabalhos da sessão extraordinária da nossa Assembleia de Freguesia, após suspensão no último dia 23 de janeiro. E então agora sim, darei a palavra à Junta de Freguesia para a apresentação do ponto. Antes de avançarmos, peço imensa desculpa enquanto o Presidente se prepara, só dar nota de que os membros Bruno Filipe Castro Leite Almeida, do Partido Socialista, foi substituído por Maria de Fátima Sousa Tavares da Silva, e Ricardo Laranjeira Queiroz da Silva, da coligação A Melhor Cidade do País, foi substituído por Luís Ricardo Ferreira Neves. Agora sim tenho a palavra o Sr. Presidente da Junta para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa noite a todos. E sem grandes demoras e sem grandes introduções, até porque os que estão aqui estavam também há 8 dias atrás, sabem o que se passou, sabem o documento que estava em discussão, e, portanto, vamos direto ao assunto e perceber quais foram as alterações que nós fizemos desde a passada. Do documento que foi apresentado a semana passada para o documento que é agora analisado. Nós reunimos logo na terça-feira a seguir à Assembleia de Freguesia, conversámos, discutimos alguns pontos. Eu acho que a opinião era, de uma forma geral, era semelhante. Quer dizer, acho que o documento estava claramente melhor, vocês também concordaram. É um documento muito útil, muito importante para a gestão dos autocarros da Junta de Freguesia e, portanto, por consequente, também para a Junta de Freguesia. É um documento que eu acho que melhora mesmo as condições de cedência do autocarro, mas a coligação tinha aqui algumas sugestões. Algumas delas eram bastante pertinentes, outras divergíamos aqui um bocadinho de opinião, mas eu acho que após uma horinha de conversa chegamos aqui a uma conclusão e de uma forma geral melhorámos o documento. E, portanto, também nesse sentido agradeço obviamente à bancada da coligação as sugestões que deu e muito rapidamente as alterações que nós fizemos do anterior documento para este foi, no artigo 2, introduzir aqui um ponto em que não podemos ceder o autocarro a entidades privadas e com fim lucrativo. Introduzimos aqui também, modificámos o número 1 do artigo número 3, que previa uma antecedência mínima de 15 dias para o pedido de utilização do autocarro, e nós introduzimos também um pedido, portanto, antecedência mínima de 15 dias e máxima de 45 dias. E porquê este ponto? A preocupação da coligação era que o autocarro pudesse chegar ao maior número de associações. E, efetivamente, aquilo que acontecia no passado era que havia associações que tinham o calendário de provas ou de eventos, ou seja, do que for, com muita antecedência, e marcavam o autocarro para até agosto. Portanto, chegava aqui hoje, marcava o autocarro até agosto, tinha o seu calendário até agosto. E isso fazia com que outras associações que têm conhecimento do seu calendário mais tarde não conseguissem reservar muitas vezes o autocarro. E, portanto, introduzimos aqui uma antecedência mínima de 15 dias para nós nos organizarmos e máxima de 45 dias. Portanto, se nós hoje recebermos um pedido de utilização do autocarro para maio, não vamos aceitar. Vamos aceitar com a antecedência mínima de 15 dias. E isso vai permitir, ou vai minimizar o gap entre aquelas que usam muito e aquelas que às vezes não tinham acesso ao autocarro. O número 5 também fizemos aqui uma pequena alteração, portanto, a caução falava-se em ser devolvida no dia seguinte, pusemos aqui no prazo de 8 dias úteis. Alterámos também o número 7, a prioridade de licença de autocarro é definida pela ordem de entrada do pedido. Atualizámos também o número 9 do artigo 3º, onde
Portanto, se o serviço for cancelado, a caução é devolvida imediatamente. E depois introduzimos um artigo novo, e eu aqui peço desculpa. Na versão que vos foi enviada, tem artigo 11 de disposições, entrada em vigor, e artigo 11 de disposições finais. É artigo 11 e artigo 12, ok? O documento que vai ser publicado e que vai ser disponibilizado às associações já está corrigido, mas só, aliás, foi a Marisa que me alertou. Tinha duas vezes o artigo 11, e é artigo 11 e artigo 12. Pronto. E coloquei aqui uma coisinha, só uma pequena nota, que não tínhamos falado, mas eu tomei essa liberdade, que foi o regulamento entra em vigor 5 dias úteis após a votação. Porquê? Para dar tempo às associações conhecerem o regulamento, conhecerem os anexos e se prepararem. Amanhã será enviado um e-mail para todas as associações, ele será publicado imediatamente amanhã, e depois vamos enviar um e-mail para todas as associações e instituições a dar nota do regulamento, a dar nota dos anexos, a salientar as principais mudanças deste regulamento, e depois damos aqui 5 dias para as associações lerem, conhecerem o regulamento, e portanto entra em vigor de hoje a 8 dias. De uma forma geral é muito isto. Eu reforço, agradecer obviamente os contributos que a coligação deu. Efetivamente o regulamento, que a meu ver era bom, ficou obviamente melhor. E acho que estamos em condições de o votar e, acima de tudo, de apresentar às associações, às instituições, um documento que vai melhorar as condições de cedência do autocarro, vai melhorar também a gestão do autocarro e vai ser útil para todos nós e para a freguesia e para todos os fregueses. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. Eu coloco o documento à votação, desde já registrando o pedido de intervenção de Pedro Neves, da coligação A Melhor Cidade do País. Não havendo também mais pedidos de intervenção, tenho a palavra. Senhora Presidente, restante mesa, Executivo da Junta, Sr. Presidente da Junta, caros deputados da freguesia, minhas senhoras e meus senhores, dizer-vos que é literalmente assim que se cumpre o desígnio de todos criarmos aquela que defendemos ser a melhor cidade do país. É um Executivo que parte com iniciativas, tem o dever de partir com iniciativas, de as fazer, é para isso que é eleito, de tratar de questões muitas vezes políticas, outras vezes técnicas. Este é um documento técnico que será útil independentemente de qualquer que seja o Executivo que esteja à frente da freguesia, vai servir muitas instituições e muitas associações da nossa cidade e, portanto, cabia ao Executivo fazer isso. O Sr. Presidente da Junta foi sensível à nossa pretensão de darmos contributos. Nós temos o dever também de dar contributos. Eu acredito muito nesta lógica da competitividade. Mais do que a competitividade, é a competitividade. Só cooperando, só dando contributos que façam sentido. Não é fazer oposição por fazer, discutir apenas porque não estamos do lado oposto da barricada. Acho que é assim que se constrói uma cidade e uma freguesia melhor. E o facto de termos sido ouvidos e em tempo útil, e a Sra. Presidente da Assembleia ter permitido que suspendêssemos a Assembleia para poder tratar deste assunto, fez aquilo que o Presidente disse efetivamente. Havia um bom documento e esse documento ainda podia ser melhorado e foi. Nós estamos com muito agrado a forma como correu a nossa reunião, a forma como acolheram aquelas que eram as nossas ideias e aquilo que fazia sentido, da mesma forma que também creio que entenderam que nós, num ou outro ponto, efetivamente percebemos que a vossa visão estava correta relativamente a isso, e eu acho que é assim que a freguesia se desenvolve, e eu acho que, acima de tudo, há uma grande lição que se tira a nível de política para a nossa cidade. Mais do que da freguesia, acho que deviam colocar os olhos naquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que está a acontecer na Assembleia de Freguesia é zelar ipsis verbis pelo melhor interesse das associações e dos recursos que a freguesia tem ao dispor de todos. E isto é se calhar uma grande bufetada de luva branca para outras instituições políticas da nossa cidade que teimam
em fazer prevalecer teimosias e não trabalhar em função daquilo que é o real interesse deste retângulo de 4x2 onde todos nos inserimos, quer conselho, quer freguesia. Agradeço a disponibilidade e a forma como defendeu o facto de podermos reunir e trabalhar isto. Acredito que temos um documento consensual, um documento que vai servir muito às instituições da nossa cidade e, portanto, é óbvio que o nosso sentido de voto será favorável, como não podia ser de outra forma. Muito obrigado. Eu hei de acabar o mandato sem me entender com este microfone. Muito obrigada. Não chegaram à mesa mais pedidos de intervenção e, neste sentido, darei então continuidade aos trabalhos com a votação do regulamento de utilização dos autocarros. Quem, assim sendo, questiono quem vota contra, quem se abstém. O regulamento de utilização dos autocarros está aprovado por unanimidade. Posto isto, não existindo mais... Ok. A declaração de voto da coligação Melhor Cidade no País. Tenha a palavra, por favor. Ora, então, muito boa noite a todos. Eu queria apenas referir que me parece que ficou bastante claro para este Executivo que a coligação tem uma forma diferente de fazer política e num documento desta natureza e desta importância sentimos que tínhamos que dar um contributo. Nesse sentido, e porque o Executivo foi sensível às nossas questões, votamos favoravelmente este documento. Muito boa noite. Muito obrigada. Agora sim, questiono-se mais, nenhum dos membros pretende usar da declaração de voto. Assim sendo, peço-vos só mais uns segundos, e porque é o último ponto, para ultimarmos a minuta da ata, para colocar a mesma também à discussão e à votação, e então aí sim poder-se cumprir com o que foi hoje deliberado. Estamos em condições de proceder à leitura da minuta. Ok. Eu desta vez vou ler a ordem de trabalhos porque demora muito e porque já foi há uns dias. Então, aos 23 dias do mês de janeiro de 2023, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão extraordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. Ponto 1, período de intervenção do público. Ponto 2, período de ordem do dia. Ponto 2.1, apreciação e votação da proposta de regulamento de utilização dos autocarros. Período de intervenção do público. Não se registaram pedidos de intervenção dos fregueses. Ponto 2.1, apreciação e votação da proposta de regulamento de utilização dos autocarros. Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, interpelou a mesa sugerindo que a presente Assembleia de Freguesia fosse adiada até o Executivo se reunir com a oposição a fim de debaterem as questões em análise. Posteriormente, Ricardo Queiroz utilizou do protesto para reforçar a necessidade da sua posição e intervenção. Posto isto, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para realçar a importância do documento disponibilizado, pedindo posteriormente um pequeno intervalo para que o partido... Está mal. Desculpem. Perdi-me. Onde é que eu estou? Já está. Desculpem, eu vou voltar a repetir o parágrafo. Desculpa o ponto. Posto isto, o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para realçar a importância do documento disponibilizado, pedindo posteriormente um pequeno intervalo para que pudesse reunir com os partidos. Após tal intervalo, o Presidente da Junta de Freguesia informou que, após reunir com os restantes membros, estaria receptiva à suspensão da presente Assembleia de Freguesia. Foi posta à votação a suspensão supracitada, tendo sido aprovada por unanimidade. Posteriormente, Afonso Alves, do PS, Pedro Neves, da coligação Melhor Cidade do País e Marisa Brandão, do PS, solicitaram declaração de voto. Posto isto, a próxima Assembleia de Freguesia ficou reagendada para dia 30 de janeiro. Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, rendeu-se a Assembleia de Freguesia em sessão extraordinária para dar continuidade aos trabalhos. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a fim de apresentar o documento proposto para análise, já com as devidas alterações. De seguida, tomou a palavra Pedro Neves, da coligação Melhor Cidade do País,
com a qual reforçou a plena intenção da oposição em poder contribuir positivamente para o bom exercício das funções da Junta de Freguesia. Posto isto, o documento foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. António Falcão Pereira usou da palavra para declaração de voto. Após ter sido lida a minuta, foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada, é o que vamos ver. Eu questiono se algum dos membros pretende usar da palavra relativamente à minuta. Não existindo pedidos de intervenção, eu coloco então à questão: quem vota contra a minuta da ata? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade e damos então encerrados os trabalhos às 21h51 para que conste em ata, agradecendo desde já a todos novamente a vossa presença e a celeridade com que também ocorreram a todo o processo. Votos, continuação de uma boa noite e até uma próxima.